A essência é como chegar a uma versão mais pragmática das nossas concepções idealizadas. Primeira questão, Marinho, assim, boa parte do que você falou em termos de ação do Estado, né, em relação às relações capitalistas de produção, para nós, comunistas, não deixam também de ser políticas liberais. Porque o que para nós é o liberalismo? O liberalismo, ele é a filosofia do capitalismo. Então é um conjunto ideário, é um conjunto de visão de mundo, né, que nasce mais ou menos junto com a própria dinâmica do capitalismo. E esse liberalismo, ele é muito diverso, né? Você mesmo falou, você tem desde dos liberais mais extremistas, Sim. como os anarcocapitalistas, que advogam a supressão do Estado, né, até o que para muitos liberais não são liberais, mas para nós marxistas são liberais, como, por exemplo, os keynesianos. Veja, Keynes, por exemplo... Os nacional-desenvolvimentistas. Isso também é uma das vertentes variação. do keynesianismo. Uma das variações do keynesianismo é o nacional-desenvolvimentismo. Perfeito. Keynes queria salvar o capitalismo. Ele queria salvar o capitalismo. Ele objetivamente queria salvar o capitalismo, né? Marx também? Marx não. Marx queria superar o capitalismo, tá? Então aí tem uma divisão Distinção bastante clara. Flagrante. Perfeito. A social-democracia original, não é um bom termo, mas eu acho que fica didático assim, Vamos lá. ela também é uma proposta anticapitalista. Por exemplo, o Partido Social-Democrata Alemão foi o partido que ficou com o espólio da obra do Marx. Só que a social-democracia, na sua origem, ela entendia que seria possível a superação do capitalismo sem um processo revolucionário. Então você poderia ganhar eleições, você poderia gradativamente ir substituindo o formato das relações de produção até você conseguir um socialismo para continuar arrumando para o comunismo. Hoje em dia, a social-democracia virou outra coisa. Hoje, quando a gente fala em social-democracia, na verdade, a gente está se referindo que, para nós marxistas, seria o social-liberalismo, que seria esse capitalismo mais intervencionista. Tá? Veja, o capitalismo, de tempos em tempos, ele vai oscilar de um capitalismo mais intervencionista para um capitalismo mais neoliberal. Né? O que é o neoliberalismo para nós? É o momento histórico do liberalismo onde começa a haver a implantação de determinadas políticas, como privatizações, Estado mínimo. Isso tem um recorte histórico muito determinado, que é os anos 80, virada para os anos 80, Thatcher, Consenso de Reagan, Washington. né? Então essas coisas começam a se difundir ali. Né? Não quer dizer que o neoliberalismo seja uma coisa diferente do liberalismo. Também é uma forma de liberalismo. Então veja, durante os anos 60, né, esse liberalismo ele era mais intervencionista. Por quê? Porque foi uma necessidade histórica produto da crise de 29, né, que é o debate lá entre Keynes e Hayek, né, onde o Hayek dizia, olha, não devemos fazer nada, porque assim nós temos que deixar o mercado purgar as empresas ineficientes e assim nós vamos superar isso. E aí o Keynes rebate dizendo, olha, se nós formos esperar, nós vamos estar todos mortos no futuro. Né? E ele ganha esse debate e nós vamos ter um momento de capitalismo mais intervencionista nos Estados Unidos, na Europa. Então aí nós vamos ter a consolidação do welfare state na Europa, etc. Bom, mas isso tinha uma função histórica no momento onde o capitalismo necessitava oferecer uma maior qualidade de vida para o seu campo, em resposta ao desenvolvimento da qualidade de vida no campo soviético. Com a crise na União Soviética e posterior queda da União Soviética, essa necessidade deixou de existir. E então o capitalismo não precisou mais necessariamente ter uma proposta que garantisse um mínimo de qualidade de vida. Então entra a fase neoliberal. Então se destrói a rede de proteção social, começa a se implodir o estado de welfare state e uma série de coisas que rumam para o neoliberalismo. Veja, o que hoje a gente tem? Pelo menos essa é uma avaliação comum entre nós marxistas. Vamos lá. De 2008 para cá, o capitalismo entrou num outro momento, né, onde ele passou a não conseguir mais superar a sua crise a partir da perspectiva neoliberal. E o mundo começou a mudar. Então, na centralidade do capitalismo, nos países mais ricos,
políticas mais intervencionistas começaram a ser naturalizadas. Você citou o Trump. Por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos durante este período neoliberal? Eles transferem a sua planta produtiva para o Sudeste Asiático. Né? Só que, lá pelas tantas, a China começou a se transformar numa ameaça à hegemonia do capitalismo, à hegemonia dos Estados Unidos, a ponto de hoje ser um discurso forte nos Estados Unidos a repatriação destas plantas produtivas. Né? Então, está se investindo nisso lá também, na Europa também. Então, estão se levantando novamente barreiras protecionistas. A gente está vendo os Estados Unidos com muito protecionismo. A Europa sempre foi muito protecionista, continua sendo. Então, essas coisas, hoje em dia, me parecem estar mudando este pêndulo mais uma vez. Então, assim, a proposta neoliberal não está num bom momento. Isso aqui, no Brasil, está um pouco descolado da centralidade do capitalismo. Sim. Isso aqui ainda é um discurso muito forte, mas é um discurso que está em crise no mundo. E para nós marxistas não há contradição nenhuma. Não quer dizer que agora o mundo está virando socialista. Não. O capitalismo se defende. Se o capitalismo ele precisa de mais Estado, ele vai fazer o Estado estar mais presente. Se o capitalismo precisa de menos Estado, ele vai fazer o Estado ficar menos presente. Só que nós não queremos mais Estado. As pessoas têm uma falsa percepção de que o comunismo seria tudo no Estado. Né? Quando na verdade não. Na verdade não. O que a gente entende é o seguinte: se há Estado, existem... uma autoridade central. Uma dominação de classe. O Estado, para nós, ele é um instrumento da classe dominante. Ele nasce da organização da classe dominante muito antes do capitalismo. Surge na gênese da propriedade privada. Né? Então surge o Estado. De modo que Marx classifica, numa frase célebre, né, o Estado como o balcão de negócios da classe capitalista. Né? Portanto, quando a gente fala em socialismo, a gente fala em quê? Em tomar esse instrumento de dominação que é o Estado para nós, que é o que a gente chama de ditadura do proletariado. O que é a ditadura do proletariado? Ela seria a reação dos trabalhadores ao que a gente vive na democracia liberal. A democracia liberal, para nós marxistas, trata-se de ditadura da burguesia. Então, o que a gente vive? A gente vive numa ditadura. E se há Estado, há ditadura. Então, o que a gente quer? A gente quer impor a nossa ditadura. A gente quer, durante o momento da transição socialista, controlar este aparato de dominação de classe, para enquadrar os capitalistas durante este processo. O que significaria enquadrar? Boa. Assim, você falou no socialismo como... a estatização dos meios de produção e a igualdade de resultados artificialmente imposta. Isso aí não é o socialismo, mas pode ser. Vou explicar. A proposta soviética, a proposta em Cuba, era alguma coisa parecida com isso. Rumava nesse sentido. Se você olhar para a China, não tem nada a ver com isso. Percebe? Mas, assim, embora não seja consenso entre os marxistas, uns vão dizer que a China ainda é uma experiência socialista, outros vão dizer que não. Eu estou entre aqueles que diz que sim. O socialismo com características capitalistas, né? Chinesas, né? Chinesas assim, com veja, Deng Xiaoping colocou. A China, ela não é uma economia de mercado, na minha interpretação. Ela é uma economia com mercado. Percebe? É diferente. Por quê? Eu vou falar em exemplos que eu acho que fica mais didático. Você deve lembrar do caso da Evergrande. Sim. Né? Se o caso da Evergrande tivesse acontecido nos Estados Unidos, teria contaminado todo o mercado de capitais. Essa crise poderia ser exportada para a Europa, para o mundo, e isso se configuraria uma crise tremenda. Entretanto, na China, o que aconteceu? O Estado absorveu e enquadrou os capitalistas. Um outro exemplo, Jack Ma. Né? O Jack Ma é um bilionário. A China é cheia de bilionários. Tá? Para mim não há contradição nisso, mas é um debate. Ele tem uma chancela na China para atuar em determinado ramo. Né? E ele atua ali, ganhou o dinheiro dele ali, ok, não tem problema nenhum. Ele começou a querer extrapolar um pouco este ramo que ele estava, que é um ramo de vendas, né? De plataformas, etc., para um ramo de setor financeiro. Tá? Quando ele começou a arrumar para esse lado, o Estado chinês chamou ele, não, só um pouquinho, aqui você não vai. Ou seja, ele foi enquadrado ali.
Né? Aí ele desapareceu, depois apareceu e voltou. Não era nada disso, tá tudo bem, eu vou seguir aqui fazendo o meu trabalho, tá ok. Então o que eu quero dizer? Na minha interpretação, que eu saliento, não é consensual entre os marxistas, o Partido Comunista Chinês consegue exercer esta pressão sobre seus capitalistas. E o modelo chinês, ele tem, de novo na minha interpretação, algumas vantagens em relação ao modelo soviético. Por quê? Um modelo tipo o modelo soviético é um modelo passível de ser boicotado. Porque nenhum país consegue dar conta de produzir tudo que consome. Ele precisa ter relações econômicas com o mundo todo. Se você tem uma economia planificada nesses termos que, por exemplo, você citou, isso fica muito dificultado. Tanto é que o bloco soviético realizava mais transações econômicas com outros países socialistas, porque você podia trocar produto por produto, você não estava determinado pelo sistema dólar, né, ou coisas do tipo. Então, quando a União Soviética implode, leva consigo boa parte da qualidade de vida dos países socialistas. Por exemplo, Cuba sofreu muito. Né? Quando você tem uma economia como a da China, essa economia se torna imboicotável. Por quê? Se os Estados Unidos tentarem boicotar a China, provavelmente eles vão ser muito atingidos. E isso vai prejudicar os interesses capitalistas. Porque a economia da China se tornou tão dinâmica, é a fábrica do mundo, é a maior detentora da dívida dos Estados Unidos no mundo, de modo que não tem como fazer isso. Eles têm que procurar frear o desenvolvimento da economia da China por outros modos, porque o boicote não é possível. Então veja, no meu entendimento, o que faz uma economia ser socialista não é ela ser planificada. A economia tem que ser necessariamente coletiva no comunismo, mas o comunismo é o fim. O socialismo é a transição. Enquadrando os capitalistas e colocando a ditadura do proletariado. Então veja, o que é necessário? O que é necessário? Primeiro, para mim não há socialismo sem processo revolucionário. Isto é impossível. Um exemplo clássico, Salvador Allende no Chile. Por quê? Porque o capitalismo reage e, se for necessário, com brutalidade. Né? O Salvador Allende tinha uma proposta abertamente socialista e ele ganhou as eleições. E foi bombardeado e morto dentro do palácio. Então, assim, não há esta possibilidade. Não há. Só que a China fez um processo revolucionário. Então, ela consegue ter essa possibilidade. Então, esse é o ponto 1. Primeiro passo, tem que nascer de um processo revolucionário. Segundo passo, tem que ser a ditadura do proletariado. Ou seja, o partido que conduziu a revolução, de fato, tem que representar os interesses da classe trabalhadora organizada. E aí que está o debate entre nós marxistas. Para alguns, o Partido Comunista Chinês ainda representa isso, para outros não, é um bom debate. Eu estou entre os que acham que sim. Bom, então, ponto 1, revolução. Ponto 2, tem que ser o partido que representa a classe trabalhadora organizado no poder, e este partido no poder tem que construir as bases para a superação das relações capitalistas de produção. Isso não necessariamente significa planificar a economia no primeiro momento. Né? Por exemplo, na China, as pessoas não sabem, mas a China tem uma economia dirigida. Tá? Tudo que vai ser desenvolvido na China só é desenvolvido a partir dos planos quinquenais desenvolvidos pelo Partido Comunista. Então, por exemplo, a terra na China é totalmente controlada pelo partido, né, num sistema, mal comparando aqui apenas para ficar didático, de arrendamentos, não é exatamente isso, mas para que as pessoas entendam. Aquilo que vai ser desenvolvido em termos de tecnologia também é planejado. Se você quer colocar uma fábrica de uma empresa ocidental lá, você pode, mas necessariamente você vai ter que transferir tecnologia. E aí a China vai pegar essa tecnologia e vai incubar uma empresa chinesa que vai usar a sua tecnologia para superar você. Isso é muito evidente, por exemplo, na BYD, que hoje domina o mercado em termos de veículos elétricos. Né? BYD, sim, a BYD, produtora de carros elétricos chineses. Chegou há pouco tempo aqui no Brasil. Está no Brasil aqui crescendo muito. Muito. Então veja, por que para mim é uma experiência socialista? Por quê? Nasceu de um processo revolucionário, é conduzido por um partido comunista e está criando bases para a superação destas relações de produção. Então veja, não necessariamente a gente precisa no socialismo ter planificação num primeiro momento. Em algum momento ela vai ter que acontecer. Agora, se isso vai demorar 100, 200, 300 anos, Marinho, o capitalismo, para se estabelecer,
Demorou pelo menos 3 séculos. 3 séculos. 3 séculos. 3 séculos. Pelo menos, eu estou sendo aqui conservador. Né? A gente já tem bases do que seria a relação capitalista de produção no século XVI.